Olá, boa noite. Vamos começar? Sejam Vamos. bem-vindos. Olá, boa noite. Vamos começar? Vamos. Tem que fechar. Quem tiver com o YouTube aberto, tem que deixar ou o som diminuído ou fechar isso, porque senão a gente fica ouvindo também a palestra junto. Sejam bem-vindos a mais um CRN5 Digital, promovendo conhecimento, que é um projeto do CRN5. E hoje ele é em homenagem ao Dia do Técnico em Nutrição Dietética, que foi ontem, dia 27 de junho, e a gente veio fazer esse hoje aqui em homenagem ao técnico, né? E aí, eu queria parabenizá-los, né, por esse dia, dizer da importância desse profissional no trabalho junto com o nutricionista. E o tema hoje aqui, a gente fez um formulário pedindo opiniões de quais seriam esses temas, né? E veio, né, como resposta da categoria, falar sobre a prática do técnico em nutrição dietética na área clínica, mais especificamente em hospitais. E aí, hoje, temos aqui alguns convidados para falar. Eu sou a mediadora hoje, eu não vou fazer nenhum tipo de palestra. Na verdade, não vai ser uma palestra, vai ser um bate-papo, né, trocando as experiências desses profissionais. A gente tem aqui a nutricionista Nath Damásio, que é fiscal do CRN5 em Itabuna, a nutricionista Maíra Leal, que foi chefe do Serviço de Nutrição do Hospital Naval de Salvador, e a técnica em nutrição dietética Maiara Figueiredo, que atua no Hospital Municipal de Salvador. Então, eu vou fazer a apresentação das nossas convidadas, e logo depois eu passo a fala para a nutricionista Nath, que é fiscal e supervisora do CRN5. Eu vou pedir para... Acho que tem alguém que está com o som ligado. Acho que é Maíra ou Maiara, uma das duas. O som não, né? O microfone. Isso. Pronto. Aí. Ótimo. Então, sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui nesse momento, né? Colocando a experiência de vocês, né, o trabalho de vocês. Nath, que tem um trabalho extremamente importante da fiscalização, é um olhar diferente do nutricionista, né? Onde ele vai lá com um olhar de fiscalizar essa atividade profissional, tanto do nutricionista quanto do técnico em nutrição. Maíra, como nutricionista, que já é formada já há alguns anos e tem uma experiência também muito importante na prática clínica em hospital. E Maiara, que vem como uma representante dos técnicos de nutrição dietética, falando dessa experiência dela, dessa atuação junto com o nutricionista em um serviço de nutrição em uma unidade hospitalar. Então, apresento Nath Damásio, que é fiscal supervisora do CRN5 Itabuna. Ela é especialista em nutrição clínica, metabolismo prático e terapia nutricional. Tem experiência em nutrição e alimentação, nutrição clínica e atenção básica e vigilância em saúde. A nutricionista Maíra Leal, ela é especialista em assistência integral à saúde da família, foi coordenadora do Serviço de Nutrição Clínica do Hospital Regional da Chapada, em Ceabra, foi chefe do Serviço de Nutrição do Hospital Naval de Salvador, foi supervisora da produção do Hospital Geral de Camaçari e gerente de produção da maternidade Albert Seib. E a técnica em nutrição dietética Maiara Figueiredo, que atua no Hospital Municipal de Salvador, atuou no Hospital da Bahia e atuou no Hospital Professor Eládio Lacerré. Então, passo a palavra para a Nath, que vai falar um pouco sobre quem é o técnico em nutrição dietética, qual a sua formação, onde ele atua, vai falar sobre a resolução que fala sobre a atuação, né, que é a 605, e também um pouquinho sobre a prática dela nessa parte de fiscalização em hospitais. Seja bem-vinda, Nath. Olá, boa noite, todo mundo. Então, primeiro eu quero começar a minha fala também parabenizando a todos os técnicos em nutrição e dietética pelo dia de ontem, pela celebração dessa data orgulhosamente conquistada.
Quero agradecer a presença de todos que estão aqui acompanhando a gente, pela disponibilidade, por ter escolhido estar compartilhando agora esse momento com a gente, e agradecer também o convite do CRN para poder estar aqui contribuindo um pouquinho. Eu espero que seja um encontro produtivo e esclarecedor, tá? Então, quem que é o técnico, né, de nutrição e dietética? Ele é um profissional de nível médio da área de saúde, com a formação que é obtida através de cursos técnicos que atendem aos critérios da Lei 9.394 de 96. E estes cursos, eles precisam estar devidamente aprovados, regulamentados pelo Ministério da Educação, que é o MEC. De acordo com a Resolução 604 de 2018, o exercício da profissão do técnico em nutrição, ele é permitido exclusivamente aos inscritos nos Conselhos Regionais de Nutricionistas. Isso porque cabe a esses órgãos orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício desse profissional. O técnico em nutrição e dietética, ele atua sob a supervisão de um nutricionista, e junto eles atuam na promoção, manutenção e na recuperação da saúde do indivíduo. E a gente tem observado que o técnico ele tem ocupado cada vez mais posições nos setores de saúde no mercado de trabalho, e a gente tem visto também esses profissionais complementando o quadro técnicos em contratações que são realizadas pelas unidades hospitalares. Embora não seja o objeto principal de discussão nesse momento, mas eu acho importante eu citar o código de ética desse profissional, que está disposto na resolução do CFN, a 333 de 2004. Então, eu recomendo aí que vocês tenham acesso a esse documento, a esse instrumento, que ele vem aí para estar norteando o exercício profissional do técnico. Nele, a gente encontra deveres, direitos, responsabilidades, princípios que devem ser reconhecidos pelo técnico em nutrição e praticados. Isso é o mais importante. E isso independente da área que ele venha estar atuando. A gente, indo especificamente discutir atribuições e áreas de atuação, a gente tem hoje a resolução, que a Amanda citou aí no começo da apresentação, que é a resolução 605 de 2018. Ela tem estabelecido claramente quais são as áreas de atuação desse profissional e as atribuições de acordo com cada área de atuação. Se pegar essa resolução, vocês vão poder observar que o artigo 2 dela vem definindo quais são as áreas que esse profissional pode estar atuando. Então, a gente vai ter lá a alimentação coletiva, a nutrição clínica, a nutrição em saúde coletiva e a nutrição na cadeia de produção, indústria e no comércio de alimentos. Na área de nutrição clínica, né, que é o que a gente vai discutir aqui hoje, esse profissional pode estar atuando em vários locais, como hospitais, clínicas, spas clínicos, as instituições de longa permanência de idosos, nos serviços de terapia renal substitutiva, em ambulatórios, em consultórios, em bancos de leite, em lactário, em central de terapia nutricional. Então, a gente tem aí uma gama de áreas, né, dentro da nutrição clínica, de setores que esse profissional pode atuar. Especificamente em hospital, que é o que foi o tema proposto para hoje, ele exerce algumas atribuições e eu vou estar citando assim brevemente algumas, tá? Esse profissional ele pode estar fazendo coleta de dados para atualização de planilha ou de mapa de alimentação do serviço de nutrição e dietética. Ele poderá estar participando das atividades de triagem nutricional, conforme os protocolos já estabelecidos, isso porque a gente subentende que esse hospital, ele vai ter protocolos de trabalho previamente estabelecidos, padronizados, e esse profissional vai poder estar participando dessa triagem. Poderá também estar fazendo coleta de informações referente à satisfação e aceitabilidade de dieta, que a gente sabe também que é uma outra prática dentro do hospital, verificar a aceitação ou aversões desse paciente. Então, esse trabalho também pode estar sendo desenvolvido. Poderá também fazer coleta dos dados antropométricos, para que vai estar subsidiando o nutricionista na avaliação nutricional que vai ser realizada. Pode também elaborar relatórios técnicos de tipo ou de quantidade de refeições que vai ser fornecida.
acompanhar porcionamento, apresentação, transporte, distribuição dessas dietas, dessas refeições. Esse técnico também pode avaliar as características dos alimentos ou das preparações que estão sendo ofertadas, contribuir no desenvolvimento de ações de educação alimentar e nutricional, que a gente sabe também, tem protocolos de alta e as orientações que são passadas para paciente, para familiares. Então, esse profissional também pode estar integrando aí, contribuindo com esses protocolos. Poderá também participar do planejamento e execução de programas de formação continuada, porque a gente sabe também que existe esses treinamentos de reciclagem, treinamentos periódicos que são desenvolvidos, então ele pode participar de planejamento, ele pode executar juntamente com o nutricionista, e eu sempre falo assim, que é importante se conhecer o que você tem que fazer, as suas funções, isso tanto vai estar promovendo a sua melhora de produtividade, você vai se tornar mais proativo também dentro da sua área de atuação, e mais importante ainda é para se evitar desvio de função, porque é muito comum a gente constatar funções do nutricionista e do técnico em conflito, justamente por o nutricionista não conhecer o limite e as funções do técnico, o técnico também não ter o conhecimento de quais são as suas reais atribuições. Então, é muito importante que isso fique bem reconhecido, tanto por quem vai supervisionar, como por quem está sendo supervisionado também. Hoje a gente faz a equipe, né, de fiscalização, faz um trabalho de fiscalização, onde a gente realiza visitas fiscais de rotina, visitas fiscais de diligência e as visitas técnicas. O que seriam essas visitas de modo breve? As visitas de diligência a gente realiza mediante alguma denúncia que é recebida, ou formalizada, ou que chega ao conhecimento de outra forma ao conselho. E as visitas de rotina são as visitas onde a gente realiza orientação a esse profissional, acompanhamento do exercício profissional dele, e a visita técnica, onde a gente aplica um roteiro de visita técnica. Nada mais é do que um roteiro onde a gente verifica se as atividades desse técnico estão sendo desenvolvidas. Se estão sendo devidamente desenvolvidas, se não estão sendo, por que não estão sendo realizadas. E muitas vezes a gente até, durante a conversa com o profissional, ele pensa que está desenvolvendo as atividades corretamente. E quando você vai para o roteiro, é aí que a gente identifica, de fato, que ou está havendo desvio de função, ou não está conseguindo desenvolver pela falta do conhecimento do que deveria ser feito, ou pela falta de instrumentos, de ferramentas para se alcançar, de fato, que aquela atividade seja realizada. Desde março do ano passado, né, 2020, quando iniciou a pandemia, as visitas fiscais do Conselho, elas estão suspensas, mas as nossas ações, as nossas atividades, elas não foram interrompidas, e não sei se quem está aqui participando chegou a ter conhecimento, mas em maio do ano passado, o setor de fiscalização do Conselho, ele lançou um projeto, que foi o projeto Unidos pela Saúde, no intuito da gente estar verificando as condições do exercício profissional, tanto do nutricionista quanto do técnico em nutrição. Então, foi elaborado um questionário, esse questionário foi enviado por e-mail a todos os técnicos em nutrição, com perguntas que estavam relacionadas à sua área de atuação, às condições ambientais e de higiene do seu local de trabalho. Nós solicitamos o preenchimento, que foi de modo voluntário, e aqueles que desejaram, que quiseram participar, contribuíram para a gente estar desenvolvendo estratégias de atuação, né, de intervenção na área. Os casos foram encaminhados de acordo à natureza, à situação, elas foram tratadas pelo próprio conselho, algumas foram encaminhadas para o sindicato, que era pertinente ao sindicato, e outras também remetidas ao Ministério Público. E a gente teve uma boa resposta desse projeto que foi desenvolvido, só que em outubro
nós tivemos a publicação da Resolução 668 de 2020, onde o CFN dispôs nessa resolução, estabelecendo procedimentos para as ações de fiscalização dentro de todo o sistema. Então, em decorrência da pandemia de 2019, foi revisto a forma de atuação, e hoje a gente tem desenvolvido ações de orientação, né, para esses profissionais de forma remota, por meio de aplicação de roteiros de ação orientadora, que foi padronizado pelo próprio sistema, e a gente mantém contato por telefone, preferencialmente, também são encaminhados e-mails para esses profissionais, e a gente agenda um horário para fazer a aplicação desse roteiro. O intuito desse roteiro é, de fato, orientativo. Nesse momento, a gente entende que, dependendo da área de atuação, por exemplo, um técnico que atua no PNAE está com atuação mais limitada, nem tudo está funcionando. Então, agora, inclusive, é a hora de dar preferência, prioridade a alguns trabalhos mais burocráticos, que a gente sabe que no dia a dia, às vezes, são impedidos de ser realizados pela própria demanda, né? Então, a gente faz essa orientação para esses técnicos, a gente aplica esse roteiro é enviado por e-mail, é uma oportunidade também do técnico tirar suas dúvidas, não só em relação ao que é questionado no roteiro, mas também a qualquer outra dúvida em relação ao CRN, dúvidas técnicas de sua área de atuação. Então, assim, é um momento bem produtivo, e que a gente tem tido ótimas respostas. A gente faz uma pesquisa de satisfação também após a aplicação desse roteiro, então a gente tem tido um retorno muito bom. Esse roteiro de ação orientadora, ele difere do roteiro de visita técnica por algumas características. Quando a gente vai para a visita fiscal, a gente normalmente agenda, né, com o RT, que é o nutricionista, que supervisiona o trabalho desse técnico, e no roteiro a gente constata em loco documentações, tudo que é questionado a gente averigua em loco. E a diferença hoje da ação orientativa é que, de fato, a gente não tem o intuito de cobrar e de ter essa obrigatoriedade de apresentação de documentos. Autodeclaração, e a gente tem o intuito mais de ajudar mesmo. O que é que você precisa e que a gente pode estar colaborando para melhorar esse trabalho até no momento tão atípico que, de fato, a gente está vivendo, né? Tem profissionais aí que estão desde o início trabalhando presencial, outros tiveram um privilégio, que eu digo que é um privilégio de estar em home office, outros estão em regime misto. Então, de acordo aí a característica de atuação de cada um, a gente tem buscado orientar através dessas ações orientadoras. Inclusive, eu quero aproveitar o momento, vou finalizar minha fala, aproveitando para convidar você que ainda não tenha, que esteja atuando, que ainda não tenha recebido esse contato telefônico ou de e-mail de algum fiscal, que pode estar mantendo contato com o setor de fiscalização do CRN, para poder agendar essa ação orientadora, e a gente vai ter um prazer enorme de estar conversando, atendendo e orientando vocês, tá bom? Acho que eu posso passar a palavra aí para a Maíra. Antes de você passar a palavra, Nath, me diga aí qual é o e-mail que o pessoal pode mandar. Tá, fiscalização@crn5.org.br. É o e-mail da coordenação de fiscalização atualmente, e de acordo com o local que você esteja atuando, ela vai fazer o direcionamento para o fiscal responsável, porque hoje a gente tem fiscais que são responsáveis por micro-regiões diferentes, até porque a gente tem uma demanda, e as micro-regiões do estado de Bahia e Sergipe são grandes, então ela vai fazer esse direcionamento para o fiscal responsável. Ótimo. Obrigada, Nath, pela sua participação. Fique aqui com a gente, porventura, que as dúvidas que apareçam. Eu vou passar para a Maíra Leal, tá bom? E depois para a Maiara Figueiredo. Olá, boa noite. Acho que agora dá para ouvir, né? Obrigado pelo convite, agradeço a Amanda, do CRN, né, assim, por falar dessa experiência maravilhosa que eu tive com os técnicos de nutrição na área clínica. Eu chefiei o Hospital Naval
o serviço de nutrição do Hospital Naval de Salvador durante 5 anos. E como era um hospital militar, né, assim, é bem diferente de um hospital normal, né, que não é militar, porque também tem a questão militar, temos atividades específicas dessa área. Então, como o Nath falou brilhantemente sobre, né, o papel do técnico, quais são as funções, eu já tinha trabalhado com técnico na área de produção, em outros hospitais, também lá no Naval, antes de atuar na área clínica, mas a atuação do técnico na área clínica é, assim, acho que sem eles lá, sem elas, né, nós tínhamos técnicas mulheres, todas, e sem elas lá, nosso trabalho ficaria impossível, né, assim, o nutricionista, quando tem um técnico na equipe, assim, o trabalho, nossa, flui melhor, facilita muito, muito mesmo. Conseguimos prestar um serviço de excelência com a equipe, com a presença do técnico de nutrição, né? Apesar de lá ser um hospital pequeno, a gente não eram muitos leitos, né? Um hospital de pequeno porte, mas tinha UTI, tinha cirurgias, né? Então, assim, o técnico ajudava bastante, desde a preparação do alimento. Então, a gente também tinha esse contato com a produção lá no hospital. Então, éramos uma equipe só, né? Mas tinha a técnica da área de produção e a técnica da área de clínica. E elas se encontravam em alguns momentos, e era, assim, essencial essa atuação conjunta, né, das equipes. Então, desde a supervisão do preparo, né, na Copa a gente tinha uma equipe de copeiras, e as técnicas, elas nos ajudavam muito, desde a supervisão do preparo daquela refeição, até a entrega, a distribuição, né, então elas acompanhavam as copeiras quando a gente, principalmente quando nós não estávamos lá na área, né, elas eram os nossos olhos, então elas realmente garantiam que o serviço fosse prestado da melhor forma, né, como era um hospital militar, tinha momentos em que a gente estava em funções apenas militares, e elas supervisionavam essa atuação das copeiras, né, sempre pautada pelos protocolos que nós tínhamos lá, então recebiam treinamento, né, então, sem as técnicas, ficaria praticamente impossível o serviço funcionar lá. É uma área que poucas técnicas têm oportunidade, acho que poucos lugares têm técnicos, né? Na área clínica, o único hospital que eu trabalhei com técnico foi no Naval, já trabalhei em outros, aqui mesmo, recentemente, na Chapada, não tínhamos técnico, e senti muita falta, inclusive, foi uma solicitação minha, enquanto coordenadora, mas a realidade do hospital público é diferente, né? Então, assim, na nossa equipe lá, nós tínhamos 3 técnicas, eram 2 técnicas, depois entrou mais uma, Cíntia, não sei se ela me ouve agora, Simone, que hoje são nutricionistas, muitas técnicas estudam e depois viram colegas de profissão, né? Então, por terem essa experiência como técnico, são profissionais, assim, diferenciadas, na minha opinião. Então, além dessa supervisão, né, com as copeiras, então, como o Nath falou, a atualização dos mapas, das copeiras, elas ajudavam, quando a gente fazia as entrevistas de anamnese nos leitos, elas iam com a gente, conheciam os pacientes, né, quando tinha alguma intercorrência, e a gente não podia acompanhar a distribuição, elas estavam junto acompanhando, para garantir que fosse entregue a dieta correta para aquele paciente, né, ou em alguma admissão, quando a gente não estava presente, elas faziam já a triagem, já passavam para a gente, o paciente que estava com um problema de aceitação, né, tudo era sempre fiscalizado por elas, né, quando a gente não podia, e também, além dessa parte, né, da assistência propriamente dita, as técnicas, elas atuavam muito também na parte de controles,
né, de controles de temperatura, controles de validade de produtos, a gente trabalhava com dieta interal, suplementos em pó, suplementos líquidos, então a gente tinha estoque, controle de estoque, também essa parte, né, também era feita por elas. Então, é na área clínica, mas ao mesmo tempo também tem um pouco da atuação na área de produção, porque na Copa eram preparadas refeições menores, né? Então, mingau, sopa, sucos, lanches, corte de frutas. Então, elas sempre estavam também ali orientando as copeiras com relação às boas práticas. Então, é uma área que, né, também pega um pouco da produção. Lá no hospital, a gente também tinha um ambulatório de nutrição, onde a gente atendia pacientes militares e os dependentes, né? Então, atendia desde criança até idoso, era como um consultório. E elas também ajudavam a gente, fazendo alguma triagem de alguns avaliação nutricional, né? Peso, altura. E a gente sempre fazíamos juntas também os materiais que eram utilizados na educação nutricional, né? Também no treinamento das copeiras, muitas vezes elas também ajudavam a gente a fazer esse material, né, do treinamento, de boas práticas, de dietoterapia, técnica dietética, né? Então, assim, a atuação delas realmente é um diferencial, você trabalhar na nutrição clínica hospitalar, tendo uma equipe de técnicos, assim, nossa, é um sonho, todo hospital realmente deveria ter, né, eu acho que hoje o conselho não tem pernas para fiscalizar, nem para exigir isso pela legislação, né, acho que depende do número de leitos e tal, mas ajudaria bastante se os hospitais tivessem as técnicas de nutrição nessa área clínica, né, o serviço prestado é muito diferenciado mesmo. Então, minha experiência foi a melhor possível. Morro de saudade das minhas técnicas, de trabalhar com técnico. Todas as experiências que eu tive, tanto na parte de produção quanto na parte de nutrição clínica, realmente é um profissional extremamente importante, né, para a gente prestar um serviço de qualidade. E é isso, gente. Ai, que ótimo. Maíra falou do Hospital Naval. A gente acabou servimos juntas, né? No Hospital Naval de Salvador. E foi uma experiência também que eu tive de ter o técnico trabalhando na nutrição clínica. Até recentemente eu trabalhava em um hospital particular aqui de Salvador, mas não tinha o técnico na nutrição clínica, mas tem na produção. Aí que a gente vê a diferença. Exatamente. Não é? E até queria falar depois um pouco, Nath, quando a gente voltar para as perguntas, né? Quando você identifica que existe um nutricionista ou um técnico que está com desvio de função, né? Um exercendo a função do outro, como é que o conselho pode atuar nesse sentido, né? Qual é o procedimento, né? Se é orientação, se é como é que acontece. Mas aí você pode falar mais para o final. É porque recentemente eu ouvi uma técnica falando isso, que em outros locais que ela trabalhava, ela fazia a função do nutricionista e, enfim, né? E aí acabava sobrecarregando essa profissional. E assim, eu tive boas experiências também com um técnico lá no Naval mesmo, Cíntia, não sei se ela está aqui, e Simone também. Cíntia virou minha amiga, hoje é uma grande amiga, que eu agradeço muito a companhia, a parceria naquela época, que foi muito importante. Eu queria, então, chamar a técnica em nutrição dietética, Maiara Figueiredo, para falar um pouco sobre a experiência, sobre a rotina, por que você escolheu ser técnica, o que lhe motivou e o que lhe motiva também continuar, né, exercendo essa profissão, assim, o que você poderia trazer de contribuição aqui para a gente nesse momento. Bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria falar da
da minha escolha, né, como ser técnica de nutrição, a minha escolha foi basicamente pela questão de interesse e o carinho pro cuidado da alimentação, que eu sempre tive. E aí foi pesquisando a área de atuação na escola técnica, a qual eu fiz o curso técnico na Escola Maria Pastor. Fui me interessando pela área e comecei a fazer o curso. Ao decorrer do curso, fui amando cada vez mais o curso de nutrição. Fui me atualizando, fiz cursos complementares para enriquecer o currículo do curso técnico. Solange, a coordenadora da Maria Pastor, me incentivou bastante a concluir o curso. Fiz o estágio e fui amando cada vez mais. Eu tenho 7 anos de experiência como técnica de nutrição, de formada, e 5 anos como técnica em carteira. Como foi citado anteriormente, eu já trabalhei no Hospital lá de Lacerda por 3 anos. Lá também eu atuava nas 2 áreas, clínica e produção. E no atual hospital onde eu trabalho hoje, eu iniciei na produção e tenho agora praticamente um ano atuando na área clínica. No Hospital Municipal, eu atuo na área clínica. Eu iniciei como ferista, tirando as férias de colegas. Não tinha experiência na nutrição clínica. Porém, é o que eu sempre falo com as minhas colegas: você estudando, se qualificando, estudando sobre as RDC, buscando em livros, em artigos, faz com que agregue seu currículo. Minha rotina como técnica de nutrição e dietética, voltada para a nutrição clínica, é basicamente o que Nath falou. É na supervisão de dietas propriamente dita, na produção das dietas, é o acompanhamento da supervisão da higiene, o controle de planilhas, que eu tenho a supervisão e controle das planilhas, a contagem de dietas fornecida. Tem o acompanhamento do cardápio dos pacientes, que é elaborado pela nutricionista Lidiane Pereira e Carla Adriano Guerra. Lá estamos composto por 8 técnicos de nutrição dietética no Hospital Municipal. Hoje temos 8 técnicos. Aí, como eu estou hoje no serviço do SN, no início, quando eu atuei no plantão do diário, na nutrição clínica, tive essa atuação de acompanhar cardápio, planilhas de controle de temperatura, checklist, o acompanhamento dos POPs, se eles são atuados de forma legais, fazendo os checklist, tendo acompanhamento do processo e supervisão das dietas propriamente elaboradas. Na linha de produção, o que é grande importante para o técnico de nutrição clínica, ele ter o conhecimento das patologias clínicas. As patologias clínicas, elas são de suma importância. O técnico, tendo conhecimento, consegue identificar se aquela dieta está ok com o que foi solicitado pelo nutricionista. O corpo multidisciplinar do Hospital Municipal é dirigido por fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, técnicos de enfermagem e enfermeiros, e nutricionista. Estes fazem uma parte de atenção direta com o paciente. O nutricionista faz a visita técnica e prescreve a dieta propriamente dita do paciente. Nós, técnicos, faz o processo de acompanhamento se aquela dieta está sendo entregue de forma correta, desde o início da linha de produção até o final. O técnico de nutrição, no SN, a importância dele: acompanhar as dietas liberadas pelos painéis de controle, tem o papel importante de supervisionar e acompanhar o processo das fórmulas lácteas. Lá temos um lactário próprio, fazemos uma avaliação com relatórios de não conformidade diário, mas tudo supervisionado pelo nutricionista.
Aí faz a nossa avaliação e o nutricionista valida. Temos também o nosso dia do desejo com o paciente, que é uma grande evolução para o serviço na nutrição clínica, que o nutricionista faz a visita com o paciente e verifica, dentro da possibilidade e da avaliação nutricional, se aquele paciente, em um determinado dia, em situação, ele pode receber aquele alimento que ele tanto deseja. O que é feito? A gente tem um jovem aprendiz que ele faz a avaliação, o opinário de aceitação dos pacientes, faz a avaliação, o nutricionista valida e verifica qual o dia que pode fazer o dia do desejo, que é uma grande avaliação. A coordenação de nutrição é dirigida por Sandra Travares. Ela é que faz a coordenação tanto da nutrição produção clínica como a nutrição produção. Nossa cozinha é própria e dentro da nossa cozinha temos a divisão, a área de preparo da dieta do paciente e a área do preparo da dieta dos colaboradores. E nesse link, o técnico de nutrição clínica, ele faz a supervisão das preparações da dieta dos pacientes e o acompanhamento até a linha final. Fazemos a coleta de temperatura, fazemos o papel de sempre demonstrando a acuidade e acuidade visual, dinamismo, para que a gente consiga identificar os erros que podem estar acontecendo durante o serviço, verificando sempre de forma cuidadosa, fazendo organizando propriamente dito o remanejamento de pessoal, organizando o preparo, fazendo com que o nutricionista ele não fique tanto preso a essa questão da linha de produção da nutrição clínica. O técnico faz a parte de supervisão e acompanhamento. Temos também diariamente, a gente faz o preenchimento de formulário de ocorrência. Temos reuniões que a gente discute os pontos de melhoria a ser propriamente dito dentro do serviço, visto que o serviço é único, né? Enfim, o técnico de nutrição clínica é de extrema importância para o nutricionista. O nutricionista clínica tem um respeito e um carinho pelo técnico de nutrição clínica e eles têm a nós como braço direito, porque sem nós o serviço realmente ficava muito apertadinho. E hoje temos um grande avanço, que temos 2 técnicos no nosso corpo da nossa instituição. É isso. Tem mais alguma pergunta? Eu acho que eu consegui falar tudo um pouquinho do que é necessário, né? Se tiver alguma pergunta, eu estou aqui aberta. Mayara, obrigada pela sua colocação. Eu vou dizer que você tem um fã-clube aqui, viu? Um monte de gente tenho. Fazendo comentários aqui, elogiando, te dando parabéns, enfim. Obrigada. Obrigada pela sua contribuição aí, da sua experiência. Antes de eu abrir para as perguntas, eu queria fazer aqui... Primeiro, eu queria pedir para as pessoas que estão assistindo, dê um like aí nessa live, gente, porque eu sou a pessoa das redes sociais. Então, quanto mais like você der na live, mais o YouTube entende que a live é interessante e vai apresentar para mais pessoas. Então, tem umas 60 pessoas aqui, 30 pessoas curtiram, então curte aí essa live, por favor. A segunda coisa que gostaria de dizer é que amanhã vai ter um evento, um curso, na verdade, que é o Profissional Técnico em Nutrição e Dietética e os Caminhos para Empreender. Quem vai falar nesse curso é a nutricionista Kessia Almeida, e ela vai trazer alguns caminhos, algumas estratégias para o técnico em nutrição e dietética empreender. As inscrições estão sendo pelo Simpla, vai ser no dia 29 de junho, amanhã, às 19 horas.
eu também estarei presente, porque é uma área que me interessa muito. E, além disso, no dia 30 de junho, o CFN vai estar promovendo um workshop, Boas Práticas na Execução do PENAI durante a pandemia, onde terão duas participantes, a nutricionista Ana Paula Corgen, não sei se o nome é assim, e a técnica de nutrição e dietética Cássia Machado. Também será pelo canal no YouTube, certo? Essas informações estão lá no nosso Instagram, CRN5 Online, para quem tiver dúvida. Então, agora eu vou passar para os comentários e para as perguntas. Eu fiz uma pergunta, eu não sei se tem outras perguntas. Cléia, se tiver... Cléia, se tiver, pode colocar aqui nos comentários, certo? Mas a minha pergunta, você lembra, Nath, o que é que eu refaça? Lembro. Lembra? Pronto. Então, dentro da fiscalização, né, da ação fiscalizatória, a gente não tem muita regra para tudo. As condutas, as decisões que vão ser tomadas, as notificações que vão ser lavradas, ela depende do contexto, do que foi identificado em loco e também um pouco do perfil do fiscal. Lógico que qualquer decisão é pautada sempre em bases legais, então a gente tem aí leis, resoluções que são a partir delas que nos amparam, né, que a gente lavra esses documentos, mas isso não tem uma resposta única para a mesma situação, porque depende do desvio de função, por exemplo, que você vai estar encontrando no local, há quanto tempo isso vem ocorrendo, se quem estava permitindo que isso acontecesse tinha conhecimento da base legal, então muita coisa tem que ser verificada e levantada naquele momento. Mas a gente parte do pressuposto que a visita de fiscalização, ela não tem o intuito de punir e de prejudicar ninguém, né? Nem a pessoa jurídica visitada e nem, muito menos, o profissional. A gente está ali como um orientador, a gente quer somar no trabalho que está sendo feito. Então, vamos partir do pressuposto de que desconhecia-se o desvio da função, que aquilo ali não deveria estar ocorrendo. Então, pode ser lavrado um termo de visita para o nutricionista, para o técnico, e a gente pode estar aprazando para que adequações sejam feitas. E mesmo porque quando a gente aplica os roteiros, tanto com o nutricionista quanto o técnico, normalmente ficam pendências de atribuições, de atividades que vão precisar sofrer adequações. E a gente retorna para uma segunda visita. Então, nessa próxima visita, a gente pode fazer uma nova reavaliação e verificar o que foi melhorado e se aquela infração, aquilo que estava acontecendo de errado, ele foi corrigido. Então, isso pode ser feito num caso desse de desvio. Vocês estão conseguindo ouvir? Eu acho que travou. Eu estou ouvindo perfeitamente. Eu acho que a Amanda que travou. Vou pedir para a Cléia dar uma olhadinha, né? A Amanda travou. Mas acho que quem tiver dúvida pode estar encaminhando as dúvidas e a gente pode ir dando continuidade, né? Respondendo. Podem ficar à vontade. Eu tenho uma pergunta para Maiara, que eu fiquei curiosa. Ela falou algumas coisas, já que não está chegando pergunta, eu vou ousar fazer. Maiara, parabéns, eu adorei sua apresentação e eu vi que vocês fazem muito mais do que a gente imagina. Eu queria saber, assim, até pode servir como exemplo, como situação que aconteça com quem também está assistindo e atuando, se já existiu, não só, independente do local que você trabalha hoje, mas ao longo das experiências sua, alguma condição impeditiva de você exercer suas atividades ou alguma situação intimidatória, algo que você precisasse estar relatando, formalizando para algum superior. Isso já aconteceu alguma vez com você?
Graças a Deus, comigo nunca aconteceu. Eu sempre fui bem acolhida onde eu cheguei. Também sou muito curiosa, estudo muito, leio muito, e isso faz com que seja o diferencial de todos os técnicos, é o que eu sempre falo. O técnico não pode se acomodar, tem que estar sempre se atualizando, buscando informação, buscando artigo, até porque no setor de clínica é muito mais, exige muito mais do técnico. Então, o técnico tem que estar sempre misturamente estudando sobre as patologias e dentro do que é proposto no seu dia a dia, você vai agregando. Sim, sim. Que bom, então. Que ótimo. Nunca aconteceu comigo, não. Ó, tem uma pergunta para você. Qual o maior desafio no início da carreira? Pronto. Meu maior desafio no início da minha carreira foi a questão de exigir experiência. No início, a maioria das unidades exige experiência, que o técnico tenha experiência de alguma outra unidade, mesmo que seja um período curto. Mas o que foi que aconteceu comigo? Eu fiz alguns cursos de curta duração e fez com que agregasse. A unidade não tinha um técnico, tinha um curso de boas práticas de manipulação. A unidade não tinha um técnico que fazia palestra em outras áreas de atuação. A unidade não tinha um técnico que tinha um curso de gestão de pessoas. Então, foi isso que fez com que agregasse o meu currículo e tornasse mais interessante naquele momento, já que ele não tem experiência, mas ele tem o interesse, ele tem a curiosidade. E isso eu sempre falo. Sejam curiosos, pesquisem, estudem. Não se acomodem. É o grande diferencial. Que ótimo. Eu caí, mas eu voltei. Uma das coisas até que eu falo para as pessoas que não têm experiência, né? Porque realmente o mercado de trabalho ele está bem difícil. É de fazer trabalhos voluntários. Não é que as pessoas, Amanda, mas eu vou me dedicar ao trabalho voluntário? Não precisa ser todos os turnos, né? Você pode fazer uma atividade voluntária em alguma área que tenha nutricionista de preferência, onde você possa ali ganhar experiência e ONGs, né, espaços comunitários, tem sempre alguém precisando de alguém para cuidar da alimentação. Então, fazer parcerias com nutricionistas nesse caso, para poder ganhar experiência, para poder engrossar esse currículo, fazer cursos, né, estudar, se mostrar, se fazer necessário nos espaços. Porque às vezes a gente está num local, até de trabalho voluntário mesmo, e você mostra ali a sua importância de estar ali. E no momento que você for embora, o gestor, o dono, sentir a sua falta. E mesmo que ele não te contrate, ele contrate um outro profissional, mas ele vai estar valorizando esse profissional, vai estar fazendo ser procurado, ser demandado. E indicar também, né? É nesse network que a gente acaba crescendo, que a gente acaba conseguindo conquistar o nosso espaço e também, principalmente, primeiro de tudo, a autovalorização, né? De você entender a sua importância, de você entender a sua competência, de você entender quem é você nesse espaço, né? O que você pode contribuir na vida das pessoas e nas empresas, nas instituições, e se fazer presente nesse momento, mesmo que seja um trabalho voluntário, porque aí você vai ganhando experiência nesse sentido. Eu perdi alguma coisa, eu caí. A Andrea Ferraro. Andrea Ferraro, foi minha professora. Coisa boa, tudo bom? Ela falando aqui, o Conselho durante a pandemia tem fiscalizado as unidades hospitalares. Vou passar para a Nath, que é a fiscal nossa. Então, como eu falei durante a palestra, né, a minha fala, as visitas fiscais presenciais, elas estão suspensas desde o início da pandemia. Entretanto, as nossas ações, de fiscalização, elas não foram interrompidas, elas só modificaram e estão sendo realizadas de forma remota.
independente da área, hospital ou qualquer outra área, qualquer outro setor, segmento, indústria, PNAE, atenção básica, todas as áreas, elas continuam sendo fiscalizadas, só que através da ação orientadora. A gente mantém contato com os nutricionistas dessas unidades e a gente aplica o roteiro de ação orientadora. Esse roteiro, a gente verifica todas as atividades do nutricionista e do técnico em nutrição, que a gente também iria verificar se tivesse em loco, e complementando esse roteiro, a gente verifica se equipamentos de proteção individual estão sendo fornecidos para esses profissionais, se estão sendo fornecidos em quantidade suficiente, se houve alguma diminuição de quadro técnico ou contratação, ou alteração de carga horária, porque a gente sabe também que alguns profissionais tiveram redução de carga horária e estão um período home office, outro período presencial. Então, tudo que a gente fiscalizaria de forma presencial, os questionamentos continuam sendo realizados, só que de forma remota. E esse questionário a gente encaminha para o nutricionista e para o técnico em nutrição. Então, o trabalho continua sendo feito, só que nessa outra modalidade. Inclusive, queria parabenizar o conselho, falando em atuação, né? Eu recentemente saí do Hospital da Chapada e fiz uma denúncia, né? Um hospital terceirizado, e né, falei sobre a necessidade de contratação de mais profissional, e realmente eles contrataram mais gente, mudaram a escala, né? Então, já soube que lá está bem melhor. Então, parabenizar aí o conselho, mesmo na pandemia, fazendo seu papel importantíssimo. Obrigada. A gente tem estudado outras possibilidades, né, de fiscalização nessa retomada agora, por enquanto, sem previsão de fazer a visita fiscal, mesmo porque foi até uma orientação do próprio CFN, mas a gente não descarta, não, a possibilidade, né, de discutir como, quando for possível, né, como retornar à atividade presencial. Oi. Eu queria só fazer uma ressalva. Em relação à visita presencial, em casos de denúncia, como a Maíra citou aí, né? Dependendo da gravidade da situação que a gente acolhe, a visita fiscal presencial ela é realizada. Então, dependendo também da região, do fiscal responsável, a coordenação de fiscalização encaminha, atendendo a todos os protocolos de segurança, os cuidados que já são estabelecidos pelo CRN em protocolo interno, esse fiscal vai para a visita em loco, mas são de acordo com a especificidade da diligência, entendeu? Isso. Teve uma pergunta de Labedeu, né? Maíra, sem a presença de técnico de nutrição dietética no hospital, quais seriam as maiores dificuldades? Nossa, todas. Minha última experiência no Hospital Regional da Chapada, né? Trabalhei 1 ano aqui em hospital estadual, só que terceirizado, né? E a terceirização dos hospitais tem precarizado muito o trabalho, profissionais sobrecarregadas, carga horária alta, salários baixos, e eu vou te dizer que eram 2 nutricionistas para um hospital inteiro, então logo quando eu cheguei eu fiquei chocada, e falei sobre, principalmente, contratar técnico, né? Falei, gente, tem tanto técnico de enfermagem aqui, né? Poderiam contratar um técnico de nutrição, tanto para a questão, para a área da produção, mas também para a área clínica, né? Foi uma demanda minha, conversei com lá o diretor e tal, mas nessas empresas, a maior parte, infelizmente, elas não priorizam mão de obra no número que deveria ter, né, para prestar um serviço de qualidade. Então, as dificuldades são todas, gente, assim, ainda mais no hospital grande, quanto maior o hospital, né, a depender do número de nutricionistas, é impossível, é humanamente impossível trabalhar sem técnico, sabe, assim, não dá mesmo. E aí, quem perde é o paciente, né, não tem assistência adequada, porque a gente não consegue cobrir todos os leitos com a dedicação que deveria ter, né, o olhar atento para os pacientes, de aceitação, de tudo. E é muito difícil. Eu tive 2 experiências, assim, um em Paraíso, que foi o Naval, com 2 técnicas, e o Inferno, que foi o regional,
Só eu e outra nutricionista dando um plantão num hospital enorme, sem técnico, né? Então, dificuldade total, assim, de tudo mesmo, de paciente chegar e a gente não conseguir olhar, só conseguir ver no dia seguinte outra plantonista, porque não tinha técnico, às vezes entregar a dieta errada, que a gente não conseguia estar acompanhando a entrega das dietas, né? Porque a gente tinha que estar em outro lugar, fazendo outra assistência, e não dava. Enfim, sem o técnico, realmente, todas as dificuldades possíveis. Os técnicos são importantíssimos e deveriam ser mais contratados, né? Vi vários técnicos falando aí no chat que não acham emprego, né? E realmente é um absurdo. Eu acho que toda nutricionista que trabalha no hospital deveria, né, se não ter técnico, não sei, contratar o conselho, conversar com o gestor, com o diretor, mostrar a importância, pegar a legislação, né, e mostrar realmente que o nosso trabalho depende muito dos técnicos também, né, um serviço de qualidade deveria ter nutricionista e técnico, assim como a enfermagem, né, a enfermagem tem enfermeiro e tem o técnico, não funciona um hospital sem técnico de enfermagem, então o serviço de nutrição também não deveria funcionar sem técnico de enfermagem, mas espero que seja uma realidade que esteja mudando. Verdade. Amanda colocou aqui, além do Sebrae, que tem curso de boas práticas, alguém conhece alguma instituição, sendo ela gratuita ou paga, que ofereça curso de aperfeiçoamento para a nossa área? Eu acho que Luciana Labidel fez um comentário dizendo que tem os cursos da Anvisa, né? O SENAC, tem cursos gratuitos na Anvisa, o SENAC tem também alguns cursos, se eu não me engano, gratuitos, o SENAI e SENAC. E o próprio Sebrae mesmo tem muita coisa lá, muita coisa boa, gratuita, com certificado, inclusive, que muita gente, né, quer o certificado para comprovar. Então, tem muita coisa lá, não estou me lembrando. Eu não me sei se o IDEC tem alguma coisa para a questão do consumidor. Não me recordo. Mais alguma pergunta, gente? Alguma pergunta? Aqui tem, ó. Eu gostaria de saber se é obrigatório o técnico de nutrição acompanhar os copeiros na entrega da dieta aos pacientes. Quem pode responder? Eu posso dizer que não é obrigatório, mas seria importante, né? Que fosse, mesmo porque o técnico também, quando está na atividade, ele tem uma alta demanda, então nem sempre ele vai conseguir acompanhar os copeiros na entrega, mas é bom que ele faça uma verificação, que ele faça pelo menos uma amostragem, né? Depender da quantidade de dietas. Por exemplo, eu estava no hospital agora, tinha 300 pacientes. Então, para um técnico só conferir os copeiros, né, todas as dietas, era impossível, humanamente impossível. Fora as outras solicitações que vinham, né? Então, eu penso que deva existir, sim, uma verificação na questão da montagem das dietas, mas acompanhar, não tem como acompanhar todos, mas de vez em quando acompanhar para ver como está sendo feito, não só o copeiro, não só o técnico, mas até o próprio nutricionista de clínica e o nutricionista de produção, para ver como está sendo isso, né? Até para estar mais próximo mesmo dessa prática e ter um contato mais próximo desses profissionais, que são os copeiros também, que para mim é também extremamente importante, os copeiros, porque ele, na verdade, é a concretização do trabalho da cozinha. Então, não adianta você ter um mapa lindo e maravilhoso, não adianta você ter uma comida deliciosa, maravilhosa, com tudo pronto, o sal no ponto, o tempero no ponto, se o copeiro entrega a dieta errada. Todo o trabalho antes disso é destruído nesse momento. E aí, muitas vezes, a gente não tem a paciência, vamos dizer assim, por conta da alta demanda, de chamar esse copeiro e perguntar o que foi que aconteceu, né? Eu já vi diversas cenas de querer punir o copeiro, de querer, sem nem perguntar
a esse indivíduo o que está acontecendo com ele, porque está escrito lá, não mamão, e o abençoado entregou mamão. E aí, né, alguma coisa aconteceu para ele fazer isso. E muitas vezes eu via, né, essa coisa de você, de fato, querer achar um culpado. E muitas vezes até a forma da nutricionista escrever no mapa, é a etiqueta que foi impressa de uma forma estranha e desapareceu não, só tem lá mamão. Enfim, são várias questões, né, que são importantes. Então, assim, o técnico, muitas vezes não, ele é o braço direito do nutricionista, né? Ele tem que andar lado a lado com o nutricionista para que todas essas atividades, não só na nutrição clínica, mas na produção, que elas têm que ser juntas, e que tudo dê certo, porque o objetivo é um só, é o paciente. Então, o tratamento dietoterápico, a alimentação, ela faz parte do tratamento. Então, se a pessoa não come porque a dieta chegou errada, todo o trabalho da equipe, não adianta você trazer um culpado. Todo o trabalho da equipe vai por água abaixo e mais um esforço maior para você dar um aporte nutricional para esse paciente, para que, de fato, ele consiga o nutriente, a caloria suficiente para poder fazer um tratamento adequado. Então, é um conjunto, né? Mas, assim, por isso que quando a gente não tem o técnico, é totalmente diferente o trabalho. Ele vai ficar deficiente. Não tem como não ficar. Apareceu uma outra pergunta aqui, mas Cléa já tirou. Bote aí de novo, Cléa, para eu ver. Acho que a Mayara também queria falar, né? Eu faço esse acompanhamento. Ah, pronto, você fala, Mayara, Maria, você fala. Olá, Regiane, eu faço esse acompanhamento com as copeiras e vejo o quanto é importante. Já vi situações de um pequeno erro de leitura do mapa oferecer uma dieta ou alimento errado. Exatamente. Fale, Mayara. Isso que eu queria falar. As copeiras são de suma importância, né? No resultado final do nutricionista, né? É um profissional muito importante. O que normalmente, nós técnicos sempre tentamos fazer essa peneira é a questão da etiqueta carregada. A gente tenta avisar o máximo possível e sempre falamos com as copeiras. Na dúvida, perguntem. Não, se tiver dúvida, não entregue. Ligue para o setor, traga a dieta para a gente, dê uma olhada, confira os mapas. Sempre sejam curiosos. Sejam curiosos. Na dúvida, não façam errado. E sempre colocam a importância para eles. Vocês são importantes para a gente. Sem vocês, o serviço não tem um resultado final. Então, para ele tem maior cuidado. Sabe que se ele fazer o errado, vai soar para todo mundo. Então, sempre falando com ele a importância, seja curioso. Se tiver dúvida de alguma restrição alimentar, pergunte o técnico. Aí vem a importância de sempre estar fazendo os DDS durante a rotina, sempre pega uma vez na semana, 2 vezes no mês, a determinada demanda que a gente tenha, para sempre estar atualizando e reforçando essas informações. Que às vezes o que pode acontecer é um dia que esquece o óculos, ou tá com algum probleminha, aí lê rápido a etiqueta, se passa, mas a gente sempre pede para ter aquele cuidado e o carinho, porque aquele paciente ali é um amor de alguém. Eu sempre falo isso, ali é o amor de alguém. Então, tenha esse cuidado, tenha esse carinho, essa atenção, porque é de extrema importância o resultado final, né? Tem uma pergunta aí? Eu não estou ouvindo vocês. Eu desliguei. Não estou ouvindo vocês. Isso, estava desligado o microfone. Isso é uma vivência que acompanha na minha atuação do Hospital Municipal, o Fernando aqui está falando, e esse filtro que realizamos é fundamental na concretização do serviço. Exatamente. É fundamental. O roteiro em relação às técnicas de nutrição... O roteiro em relação às técnicas de nutrição, podemos ter acesso ou só órgãos fiscalizadores e nutricionista? É para você, Nath. Eu acho. Eu acho, mas eu vou tentar responder. Não sei se é exatamente o que ela perguntou. Pelo que eu entendi, é o roteiro de visita, que é aplicado com o técnico, se só a gente tem acesso e o nutricionista. O roteiro, ele é do
profissional que foi aplicado o roteiro. Então, assim, se foi aplicado com o nutricionista, que são roteiros diferenciados, o nutricionista recebe, e se foi aplicado com o técnico, ele vai receber o roteiro dele. Vem no nome dele, com todos os dados dele, endereço, inscrição, tudo em nome dele, que foi aplicado. Isso não é privativo, então, assim, a empresa, ela pode ter acesso, inclusive muitos nutricionistas adoram quando eu aplico o roteiro, porque, por exemplo, tem algumas atribuições que são obrigatórias, entretanto, ela depende do gestor, do diretor, da empresa, para poder proporcionar instrumentos para que ela cumpra. Então, muitas vezes esses profissionais não cumprem alguma atividade porque não é fornecido instrumento para isso. E a gente, longe de nós, prejudicar, punir esse profissional em detrimento de que ele não tem outro recurso para poder fazer porque não é fornecido. Então, nesses casos aí, a gente, inclusive, notifica a pessoa jurídica, a empresa, para que forneça condições de trabalho para o profissional exercer devidamente todas as suas atribuições. Então, elas adoram aplicar esse roteiro e mostrar para o gestor que recebeu, que tais coisas está faltando, porque é uma motivação, um instrumento para fortalecer a cobrança dela junto à empresa. Porque, às vezes, cobra e não recebe, né? Então, quando vai uma fiscalização, as coisas tendem a fluir. Então, eu acho que, se eu entendi a pergunta, foi isso. Eu acho que foi isso também. Andréa Ferraro traz aqui, acho que o maior problema do erro das copeiras, setor de nutrição, é a pressão psicológica de cumprimento de tempo, excesso de trabalho, falta de supervisão. Verdade. É uma corrida atrás do tempo. É impressionante que é o tempo inteiro correndo atrás do tempo, para sair no tempo, para sair no horário, para entregar quente, para entregar aquilo, de fato. E aí, com uma quantidade de profissional diminuída, a supervisão, de fato, não vai ocorrer. Se você tem uma quantidade também de copeiras diminuída, você sobrecarrega essa copeira, que tem que entregar não sei quantos leitos, não sei quantas enfermarias, não sei quantas UTIs, conferir mapa, conferir etiqueta. É um trabalho intenso. É difícil, viu? Eu até falo que não é qualquer pessoa que consegue, não. Uma atividade, principalmente em produção de alimentos, por exemplo. Eu não estou ouvindo vocês. Não está me ouvindo? Você está me ouvindo? Não estou ouvindo. Você está me ouvindo? Maiara e Nath estão me ouvindo? Maíra e Nath estão me ouvindo? Estou ouvindo. Pode ser você, Maiara. Está ouvindo agora? Enfim, então, com essa quantidade de copeiras, às vezes, diminuída, a quantidade de técnico diminuída, de nutricionistas também diminuído, fica difícil. Fica mais difícil essa supervisão. E aí, muitas vezes, acaba fazendo por amostragem, né? O que não é o ideal, mas é o que muitas vezes dá. Exato. Tem uma pergunta aqui da Andréa, que eu acho que entra com o que a gente estava falando agora. Ela pergunta aqui, alguma resolução que assegure o emprego do técnico em hospital? Isso, essa Andréa, pergunta é assim, a gente tem a resolução 600 de 2018 do CFN, onde a cobrança de quadro técnico complementar, ela é estabelecida e definida só por contratação de nutricionistas. Não é citado o técnico em nutrição nessa resolução. Mas algo que deveria, sim, deve ser revisto, né? Mas isso vai do perfil também do fiscal em visita fiscal, o que ele identifica em loco. Então, assim, o que é que acontece? Às vezes você vai visitar um local e tem lá, de acordo com o número de refeições produzidas ou de leitos, pacientes de média ou alta complexidade, vem dizendo que tem que ter um nutricionista mais um RT mais 4 nutricionistas no quadro técnico. Às vezes você se surpreende e tem só 2 nutricionistas, ou menos do que a resolução prevê, e eles conseguem dar conta de todas as atribuições obrigatórias. Então, a gente não tem como solicitar a contratação de mais profissionais, porque a gente precisa justificar porque a gente quer que contrate, porque os pacientes não estão bem assistidos, porque as atribuições obrigatórias não estão conseguindo ser
executadas, então a gente justifica em cima do roteiro. É o primordial para a cobrança. Se você, embora a resolução diga que tem um nutricionista, RT e mais 4 complementar. Se o fiscal chegar e encontrar um RT nutricionista e, digamos, 3 técnicos, se eles estiverem conseguindo atender essa demanda dessa unidade, executar as atribuições em sua integridade, a gente não tem por que solicitar a contratação de nutricionistas, porque a gente vai estar, inclusive, podendo gerar a demissão desses técnicos que já estão atuando lá. Então, assim, quem está trabalhando está conseguindo executar com excelência, ok. Então, a gente não se prende se é o técnico ou se é o nutricionista. Na prática, em verificar se as atividades estão sendo executadas. Agora, infelizmente, se for solicitar contratação, a gente só pode pedir a contratação de nutricionistas, porque é o que está em resolução atualmente. Para ser TND, precisa saber cozinhar, ter conhecimento dos processos de cozimento, porque estou fazendo o curso e não sei nada sobre cozinhar. Não precisa. Maiara, responda aí, Maiara, você, da técnica. Eu mesmo não sei cozinhar muita coisa não, viu? O importante é só saber as boas práticas, a questão da segurança alimentar, a questão da organização do processo, normas de higiene, já está muito bom. Você quando fazer um curso de boas práticas, você já consegue ter um controle e uma percepção do que está acontecendo, se está dentro do parâmetro ou não. Já é muito importante. Ótimo. Nath, o roteiro, a gente faz o pedido dele por e-mail? Pode manter contato no e-mail que eu passei no começo, fiscalização@crn5.org.br, informar que é técnico e que gostaria de participar da ação orientadora remota, e aí informa também a cidade ou o local que está atuando, e aí a coordenação de fiscalização faz o encaminhamento, e o fiscal vai entrar em contato com você para poder agendar o melhor dia e horário, de acordo com a disponibilidade de ambos. Ótimo. É importante a visita aos pacientes nos leitos? E quantas vezes seria essa visita ao decorrer do dia? Bom, essa eu posso responder, Maíra depois pode complementar. Depende muito. O paciente, quando ele é admitido, ele é classificado pelo nível de assistência, que pode ser de 1 a 4. E esses níveis de assistência é o que vai determinar quantas visitas você vai fazer para ele durante a semana. Então, você só precisa visitar o paciente uma vez por dia. Contudo, se ele solicitar essa visita novamente para fazer qualquer tipo de ajuste na alimentação ou para fazer alguma reclamação, alguma crítica ou elogio, ele vai solicitar e a gente deve visitá-lo novamente para acolher esse paciente. Então, vai depender disso, e aí tem um critério de você definir esse nível de assistência a cada paciente. Exatamente. E cada serviço tem seu protocolo, né? Lá no regional a gente tinha, a depender do nível de assistência. E aí, mais uma vez, é super importante essa visita. Então, eu mesmo tinha pacientes que eu queria acompanhar a oferta do almoço, o paciente estava com baixa excitação, paciente, né, em risco nutricional, desnutrido, pacientes idosos, e muitas vezes eu não conseguia, né? Se tivesse um técnico, com certeza poderia estar fazendo também esse acompanhamento e a gente, junto como equipe, está prestando assistência melhor para esse paciente. Muito importante essa visita, sim. Exatamente. Ela faz toda a diferença, a visita. Os técnicos em nutrição podem atuar em alguma área comercial sem a supervisão ou presença do nutricionista? Nath Damasio. A resolução 605, ela prevê, num parágrafo, acho que artigo 2, depois pode dar uma olhadinha. Vou até tentar abrir aqui para ler para você, tá? Porque não gravo, não. Aqui. Só um instante.
O TND poderá atuar sem a supervisão de nutricionista na área de nutrição, na cadeia de produção, na indústria e no comércio de alimentos, desde que não haja preparações, refeições ou dietas especiais para indivíduos ou coletividades. Qualquer que seja o processo de preparo, conservação e distribuição e que não exista a previsão legal para a obrigatoriedade do nutricionista. Então, isso é o parágrafo único dessa resolução. Não se enquadrando nessa condicionalidade aí, né, de havendo essas preparações, poderá atuar exclusivamente nessa ressalva aí. Certo. Nath, deixa eu tirar uma dúvida também de Fábio. No meu período do meu estágio, eu estagiei no restaurante. Eu tinha uma nutricionista que ela estava na unidade uma vez na semana, e aí ela fazia esse acompanhamento do processo, fazia os procedimentos, passava o técnico, qual ele acompanhava, e depois a nutricionista vinha uma vez na semana fazer a verificação e alguns protocolos que tem que fazer, né, burocrático, que só pode ser feito presencial. Aí, durante a semana, o técnico ficava responsável por alguma supervisão, e uma vez na semana a nutricionista vinha fazer esse acompanhamento. Isso é o que tem que ocorrer, porque, assim, de fato, o supervisor de estágio, ele estabelece atividades semanais para vocês, o que não pode ocorrer vocês ficarem sem a supervisão de um nutricionista, seja o do estágio ou seja o nutricionista local, né, da unidade responsável, mas essa distribuição aí pode ocorrer certinho, esse acompanhamento, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário, alguma pergunta. Posso ser voluntário. Outra coisa, temos que garantir os estágios para o técnico de nutrição, uma vez que não há a obrigação de preceptores, como acontece com os técnicos de enfermagem. Temos que mudar essa realidade. Temos que garantir os estágios. Bote de novo, Cléo. Espera de novo. Temos que garantir os estágios para os técnicos de nutrição, uma vez que não há obrigação de preceptores. A obrigação dos preceptores receber esses estagiários, é isso? De fato não é obrigação mesmo, não. O nutricionista, ele é atividade complementar, né? Não é isso, Nath, se eu não me engano? É atividade complementar, receber estagiário. Eu não entendi muito bem a pergunta, mas tem a obrigação de receber, né? Se houver convênios, enfim. Mas eu acho que ele falou que não... Como se não houvesse hoje estágios na área para técnicos em nutrição. Uma vez que não há obrigação de preceptores. Se houver estágio, tem que haver o supervisor, né? Independente, o preceptor. Eu não entendi muito bem, mas... Teve um outro comentário que acho que foi a própria Simone que fez também, que os nutricionistas às vezes não querem receber por conta da demanda aí, ó, não querem acompanhar os estágios por conta do excesso de trabalho, e também por não saber a existência de técnico de nutrição. Eu já ouvi comentários de colegas, até tristes comentários, né, de acharem que os técnicos estariam tomando a vaga dos nutricionistas, e não é verdade isso. Muitas vezes a instituição ela não tem dinheiro, realmente o plano orçamentário dela não consegue mais contratar um nutricionista, mas consegue contratar um técnico. Não está se tomando vaga, está ali melhorando o serviço, está incorporando a um serviço um profissional qualificado para atender aquela demanda que está ali. Então, de fato, nem todos os colegas têm a vontade de receber um estagiário. E às vezes por não entender mesmo. E às vezes, assim, existem N motivos, né? Às vezes o número de alunos que são encaminhados é superior ao que é estabelecido na lei do estágio, então fica aquele número de alunos muito grande na unidade, você também não consegue estabelecer atividades, as demandas, então acho que isso também pode ser um ponto que influencia. Às vezes, a falta de acompanhamento periódico, frequente, como do próprio supervisor do estágio. Então, acontece deixar os alunos lá e atribuir para a nutricionista da unidade a responsabilidade. Então, assim, são coisas que precisam estar bem alinhadas, bem definidas, né? Tanto para
o estágio de fato do acontecer da melhor forma possível para esse aluno e também não atrapalhar o serviço da unidade, né? Ele está ali para somar, na verdade. Está aprendendo, mas também está somando no trabalho. Isso. Posso ser voluntária mesmo ainda tomando curso? Pode ser estágio, né? Estágio voluntário, não obrigatório. Pode sim. Entre em contato com a nutricionista, com o serviço, se apresente, né? Eu sempre falo, o não é certo. Vai tentar o sim, se o sim chegar, gente, e é como? Chega lá, quem sabe quando se formar já não é contratado, né? Mostrar um bom serviço. O Instituto Cotumai agora é uma empresa e tem um RH que contrata. Você tem algum site ou contato, Andréa, se puder colocar aí para a gente, para o pessoal? Luciana Labidel, fui preceptora de estágio em curso técnico e tinha a obrigatoriedade. Entendi. Sou técnica em nutrição dietética, nos meus estágios gostaria de ter estagiado em hospital, mas agora que sou formada, pretendo trabalhar em hospital. Ótimo. Que bom. E aí, as minhas colegas presentes, nutricionistas presentes, que trabalham em hospital, né, quando estiverem trabalhando e puderem mostrar para os seus gestores, diretores, a importância desse profissional para que sejam contratados, né, que façam isso. Porque isso vai agregar muito. Amanda, que felicidade estar aqui com esses profissionais apaixonados, gratidão. Eu que agradeço, você é uma professora que eu tenho como referência, assim, várias vezes eu me lembro das suas aulas, impressionante como eu me lembro, prazer também estar aqui com você, presente, contribuindo para essa discussão que está sendo tão rica, né, de detalhes e de experiência, de trocas. Obrigada também, Andréa, por estar aqui. E aí, mais alguém, mais algum comentário, alguma... Também, Fábio, muito bom, tá muito bom isso aqui, viu? Mais alguém quer falar alguma coisa, fazer algum comentário? Parabéns ao CRN pela iniciativa, obrigada, Simone. Eu queria deixar como uma sugestão para o conselho, né, com o CFN ou 5, de repente ver uma legislação, uma resolução, incluir, né, tentar incluir o técnico nessa obrigatoriedade, porque eu acho que é muito importante, porque a gente pode até mostrar, mas você sabe que a maioria dessas empresas só trabalham com o que está escrito lá, porque tem que, e mesmo assim eles não seguem, né, as resoluções. Então, eu acho que fica uma ideia aí de incluir os técnicos, né, no quadro técnico, né, com obrigatoriedade, a partir de um certo número de nutricionistas, de pacientes, dos níveis, né, de assistência. Enfim, que fique essa sugestão aí. Certo. Queria agradecer a oportunidade, né, do CRN e agradecer também a todos os colegas que estão aí apoiando, vibrando no incentivo. Estou vendo aí vários comentários. E agradecer a oportunidade, Sol. É de suma importância esse acolhimento do técnico para o CRN. É importante para a nossa evolução também, né? Que a cada dia mais os técnicos sejam mais presentes, sejam mais acolhidos, porque os técnicos estão crescendo, a área está se expandindo e cada vez mais estamos conquistando, né? Muitos locais. Obrigada. Obrigada também pela sua presença. Teve mais uma pergunta, não foi? Os estágios do curso é no final do curso. Posso fazer um estágio fora antes mesmo de fazer o estágio do curso? Pode, sim. É só você entrar em contato, né, com a instituição, com a nutricionista, e que ela aceite. Aí depende do curso, tem que ter um convênio, se não tem que ter, enfim, tem que ter um certo tipo de contrato, mesmo voluntário, para que você possa iniciar com as atividades que você vai exercer lá, enfim, até para depois você ter um certificado, uma declaração de que você fez essa atividade naquela instituição.
Uma pergunta de um estudante. Os técnicos de nutrição devem ter obrigação de mostrar uma orientação nutricional para o nutricionista antes de entregar ao paciente? Pergunta difícil aí, é para Nath. Olha só, eu vou entender como orientação nutricional uma orientação de alta. Se não for isso, você me fala. Mas, normalmente, esses protocolos já estão bem estabelecidos na unidade. É, na verdade, uma transmissão de informação que o técnico pode fazer diretamente para o paciente, para o familiar. Então, eu não acho que... Mas, se for solicitado pelo nutricionista, vamos admitir, então, que seja um hospital que não tenha nada definido e que você produziu ali na hora uma orientação personalizada e quis entregar ao paciente, se for solicitado pelo nutricionista, tem que mostrar sim. Certo. Em Salvador, as obras sociais Irmanduz recebem currículos pelo e-mail recrutamento.upasa@irmanduz.org.br, aí dica da Luciana Labidel. Visando a necessidade de TND nas unidades de atuações, como foi citado por várias vezes o CRN, tem algum programa de banco de encaminhamento, principalmente para os recém-formados? Banco de encaminhamento de vagas? Eu acho que é isso mesmo, Amanda. É, né? Se for isso, a gente não tem. Isso passa... Inclusive... Eu não sei, mas assim, inclusive alguns regionais eu já vi em site uma área de divulgação de, não sei se é em vagas de emprego, alguma coisa, mas assim, quem publica essas vagas não tem nenhuma relação direta com esses locais, é a pessoa enviando diretamente para a empresa mesmo, não tem nenhuma indicação, nenhum envolvimento do conselho diretamente com isso, até porque a gente não faz isso, né? Não faz indicações. Eu acredito Se foi que a isso, esteja perguntando em relação a como trabalhar no CRN, propriamente dito. É a questão de trabalhar para o serviço do CRN. Para trabalhar no CRN como técnico? Isso. Ah, sim. Eu entendi a pergunta dela. Lá no CRN5 não tem, não existe essa vaga, né? Essa vaga criada do técnico, apesar de outros conselhos maiores, como o 53, por exemplo, que é gigante, ele tem, acho que são 3 técnicos que trabalham lá na parte da assessoria técnica, né? Onde tem a nutricionista, que faz toda a orientação para os nutricionistas, que vai falar sobre a questão das legislações, dos cursos, dos eventos que a gente promove. Então, no 5, ainda não existe essa projeção dessa vaga, né, para o técnico, porque a gente não tem proventos financeiros previstos para isso, né. Eu fiz um estágio voluntário e ganhei certificado na área de UAN. Aí, tá bem ótimo. Maravilha. Parabéns, meninas, pela palestra, Roberta. Roberta Fiscal, né? É, ela mesmo. Danada. Que bom que você está aqui. A semana do TND foi organizada pelo CRN5 no ano passado. Foi muito enriquecedor. Sim, essa live está sendo da mesma forma. Amanhã tem mais. Obrigada, CRN5. Obrigada a você, Amanda, por me lembrar que amanhã tem curso do técnico, né? Deixa eu ler aqui de novo, pegar a pesca para falar certo. O profissional técnico em nutrição dietética e os caminhos para empreender. A inscrição é pelo Simpla, vai ser amanhã às 19 horas, e quem vai ministrar o curso é a nutricionista Kessia Almeida. Eu estarei presente também para prestigiar e também para poder trocar as experiências do empreendedorismo. Bom, eu vou encaminhar para a gente finalizar, a gente já está com 1h30 de atividade. Indira também está aqui presente. Indira é nossa assessora técnica lá do conselho. Bem-vinda também, Indira, e obrigada pela presença. Maíra, esse Hospital da Chapada era o de Itaberaba? Não, o Hospital Regional da Chapada é o Hospital de Ceabra, que atende toda essa região aqui. É um hospital grande, hospital estadual. O Itaberaba é outro hospital. Maíra, a Marinha contrata técnico sem experiência? Contrata. Assim,
Na época que eu estava na Marinha, entrei em 2010 e saí em 2018. A gente tem um contrato de até 8 anos. A Amanda também ficou 8 anos. E as técnicas também ficam 8 anos. Na época que a gente entrou, não tinha prova. Era só análise de título, entrevista. Hoje já tem uma prova, que, se não me engano, é só sobre questões militares, né? Não tem nem... É português e marinharia básica. Não tem nada específico da área, né? Então tem essa prova, mas assim, exige a experiência, porque tem a análise do título, né? Então, quanto mais experiência, mais você pontua. Então, realmente, para quem tem mais experiência, cursos, então é bem importante, porque vai somar, né? Tem a prova, mas também é muito importante a experiência. Então, sempre façam, né, os cursos, como a Mayara falou, com mais cursos melhor, experiência, mesmo que seja voluntário, que não seja pago, mas durante o curso, após, se não conseguir emprego, né, trabalhar como voluntário já é uma experiência, já conta. Fiquem atentos, gente, todo ano tem todas as Forças Armadas, não só na Marinha. Quais tipos de planilhas pode estar aplicando em uma área hospitalar? Algo para ter controle, fluxo, entre outros. Mulher, é planilha que não acaba mais. É planilha de tudo, é de temperatura de equipamento, é de controle preventivo, é de controle corretivo, é de temperatura de comida, é de temperatura do carrinho térmico, é de amostra de... São muitas planilhas. É de treinamento para as pessoas assinarem lá. Tudo você tem que evidenciar, porque quando a vigilância sanitária chegar, ou até o próprio conselho, tem algumas coisas que eles vão pedir para mostrar que você realmente faz, e você mostra que você faz através de uma planilha, uma assinatura de alguém ou das pessoas que participaram daquilo, ou que participam do recolhimento daqueles dados, né? Então, quanto mais você puder evidenciar de que você faz as atividades obrigatórias, principalmente as previstas em resolução, melhor, porque você está ali garantindo que o seu serviço está sendo executado. Então, não teria como falar, são muitas planilhas. São planilhas, não sei nem te dizer, são muitas mesmo. Mas são todas fáceis de preencher, você só precisa criar uma rotina, né? Um procedimento para fazer o preenchimento dessas planilhas, né? Então, se tiver um serviço já bem estruturado, ou estiver estruturando, né? Você pode criar um procedimento, um POP, enfim. A gaveta não aguenta. É por aí mesmo. É planilha que não aguenta mais. Uma questão que existia era de o sistema CFN incluir o técnico de nutrição na eleição. Em que pé ficou isso? Verdade. Isso ainda está caminhando, né? Não tem nada definido. Tinha até nessa definição um percentual das cadeiras serem destinadas a técnicos, mas ainda está parado. Não existe ainda um caminho. Está na mesma questão das eleições do CFN em relação a aumentar o número de cadeiras, para também mudar o nome de nutricionista para nutrição, né? Conselho Regional de Nutrição, e não só de nutricionistas, está também dentro desse processo. Então, o processo até que parecia que tinha dado uma caminhada em 2020, mas parou um pouco. Então, está parado. Também acho válido e necessário, eu também acho. Acho totalmente válido e necessário. Bom, eu vou partir, então, para os encaminhamentos finais, tá bom? Eu quero agradecer imensamente a participação das convidadas, mas também a participação de todos vocês que estão aqui assistindo a gente, nas suas casas, nos seus lugares. Agradecer a Nath, agradecer a Maíra e a Mayara. Parabenizar a Mayara em nome de Mayara, né? Mas em nome dela, todos os técnicos de nutrição, pelo esse dia. E dizer que o Conselho está de portas abertas, né? Para poder orientar, tirar dúvidas, enfim, para o que vocês puderem, quiserem, precisarem da gente. Só antes de passar para as meninas falarem, espero contar com vocês amanhã nesse evento, mas também dizer que sempre não sejam mais profissionais, seja um profissional diferenciado. Tente identificar em você que cada um tem um mundo diferente, tem uma essência e tem um talento diferenciado das outras pessoas, né?
As pessoas são únicas e cada um tem o seu talento. Então, identifique isso e tente demonstrar no seu dia a dia, no seu trabalho, essa sua essência, esse seu talento que diferencia das outras pessoas. Então, não seja mais do mesmo. Mostre sempre outras coisas importantes. Então, agradeço muito a presença de vocês. Fiquem em casa, se cuidem. A gente ainda está em pandemia. Muitas pessoas ainda estão morrendo com a Covid, apesar da gente estar de saco cheio, a Covid não está de saco cheio da gente. Então, se cuidem. Tá? E até uma próxima, até amanhã, para quem for participar do evento amanhã. E aí, as meninas podem fazer também as considerações finais. Obrigada pela presença de vocês. Eu vou agradecer por todos que estão aqui assistindo a gente, por dividir, Maiara, Maíra, Amanda, dividir esse momento, o assunto, compartilhar as experiências, foi muito bom. E dizer também que o setor de fiscalização do CRN está à disposição, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, qualquer coisa que precisar, pode contar com a gente. E espero rever aí todo mundo no mercado de trabalho em breve. Eu queria agradecer ao Conselho pelo convite, agradecer a presença de todos, foi muito bom a discussão, muito enriquecedora, né, e mostrar a importância dos técnicos, né, são profissionais extremamente importantes, e queria ver, que bom que tem Nutri aqui, né, muitas Nutris, assim, mostrando que realmente o serviço sem um técnico, ele perde muito, né, então parabenizo a todos os técnicos pelo trabalho de vocês, fundamental, essencial para um serviço de qualidade. Um beijo, se cuidem, fiquem em casa, usem máscara. Maiara. Obrigada, Serene, pela oportunidade, né? Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada a vocês, Nutri, de falar da importância de nós técnicos dentro do serviço. Isso só faz enriquecer a gente cada vez mais. Obrigada. E obrigada a todos que participou. E um cheiro para todos. Se cuidem. Beijo, meninas. Beijo todo mundo. Até uma próxima, até amanhã, quem for amanhã. Beijos.